Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre longevidade, maturidade de trabalho e as pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com Ana Carolina Moura Leite, que é idealizadora da Vitos. Ana Carolina, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Fala um pouquinho da trajetória da profissional e, se quiser, pessoal, da Ana Carolina, para a gente conhecer um pouquinho. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Eu sou dentista de formação, comecei a minha formação profissional trabalhando no consultório odontológico, passei num concurso para trabalhar na prefeitura e logo que eu me peguei na prefeitura, eu fui parar na gestão, fui trabalhar em gestão em saúde já dentro do município mesmo, do serviço público. E me deparei com muitas questões com relação aos idosos, demandas de Ministério Público, o que a gente poderia fazer para melhorar a vida dessa gente, né? E a gestão me picou. Eu comecei a ficar muito envolvida com a gestão e o consultório odontológico já não era uma coisa que me trazia tanto prazer e satisfação profissional. Fui fazer cursos de especialização, cursos para eu poder entender melhor a gestão em saúde. Aí, faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a idealizar a Vitos, montar o que eu queria para fazer um projeto. Sempre foi uma ideia minha produzir alguma coisa voltada para a terceira idade, para a longevidade, porque eu acredito que é o nosso futuro, né? Eu acho que todo mundo vai chegar ali, a população tem envelhecido, tem vivido mais e temos menos jovens e mais idosos. Acho São Paulo uma cidade um tanto cruel com o seu idoso, né? Nas vivências minhas pessoais, com familiares, amigos de familiares, o que eu notava era que São Paulo ia chegando a uma determinada idade da tua vida que São Paulo ia ficando inviável para você, né? Se você não pode mais dirigir, aí você vai depender de táxi, ônibus. Hoje a gente ainda tem os aplicativos que dão uma amenizada nisso, mas assim, como é que um idoso toma um ônibus para ir ao banco? Né, com dificuldade de locomoção, isso vai ficando, tudo vai ficando difícil para o idoso. Sim. E ele vai se isolando e vai ficando dentro da casa dele, ou então ele vai ficando numa situação que a família não consegue mais ajudá-lo. A família não tem mais disponibilidade, nem de tempo, nem de condições financeiras, nem psicológicas para encarar aquela velhice. E acaba colocando seu idoso numa instituição de longa permanência, né? E eu sempre pensei, sempre achei que era muito melhor para o idoso ficar dentro da sua casa, né? A minha família é uma família muito longeva, então eu tenho, meu avô morreu com 94 anos, eu tenho uma avó com 93, eu tenho tios com 90, minha bisavó foi até os 107 em casa, né? Então eu sempre vi que dava para fazer isso em casa, mas precisava ter uma estrutura, precisavam ter pessoas apoiando aquilo para funcionar, né? Então, como fazer isso numa cidade como São Paulo? Não dá para depender só da família. A gente, o jovem, né, o mais jovem hoje, ele não tem mais essa disponibilidade de ficar em casa para cuidar do seu idoso, para fazer supermercado, para fazer consulta médica, para conversar, né? Então, o que acontece? A pessoa trabalha durante a semana e aí no final de semana ela vai na casa do idoso, do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, e chega lá, ao invés dela bater um papo, conversar, propor um passeio, ela fica presa naquela burocracia de cuidar de uma outra casa. Sim, mobilizada, né, para cuidar de Exato. Então, qual foi a minha ideia? Fazer com que uma empresa cuidasse dessa parte, para que essa família pudesse gozar do seu tempo com o que realmente importa, conversando, desfrutando dos momentos e dessa troca que é muito valiosa de um idoso com os seus parentes, os seus familiares mais jovens, né? Então, daí que veio essa ideia, eu fui formatando, a primeira, vamos dizer, ideia era cuidar só da gestão do lar, mas a gente percebeu que a gestão do lar por si só não ia atender a todas as demandas. Aí a gente foi ampliando um pouco o leque de atuação da Vitos. Então a Vitos hoje ela atua na gestão do domicílio, serviços de saúde em residência, entretenimento e serviços pontuais de cuidados com o lar, que é ergonomia, deshospitalização e organização da residência, né? A gente tem um projeto social ligado à empresa, que chama Devolvendo ao Mundo. Esse projeto, ele não é só um projeto social,
né? Eu acho que ele é mais do que isso. Em tudo que a gente pesquisa sobre idosos e longevidade, a gente vê que o idoso ele vai perdendo muito na vida, e uma das coisas que ele vai ficando mais debilitado é quando ele perde o propósito e quando ele está sozinho, né? Então a solidão a gente tenta cobrir essa ausência de pessoas ao redor com atividades de entretenimento, com o concierge na casa, com o acompanhante terapêutico fazendo as visitas na residência do idoso. E o propósito, ele vem muito dessa ação social, do Devolvendo ao Mundo, que é basicamente, todo mundo tem uma habilidade, né? Não é possível que a gente chegue no final da vida e olhe, nossa, não sei fazer nada. A gente sabe fazer um bolo, a gente sabe tricotar, a gente sabe mexer numa planilha de Excel, né? A gente fala uma outra língua. Então, eu pego essa habilidade do idoso e monto uma rede para que ele possa dividir esse saber com alguém. Que ele possa dar um propósito para isso. Ele não vai ter hora fixa de trabalho, ele não vai ganhar nenhum dinheiro, mas ele pode ensinar um jovem a mexer com um programa de computador, ele pode conversar com uma pessoa em inglês para aprimorar uma segunda língua de um jovem mais carente. Então, e aí a gente vai abrindo, não tem uma única ação, né? Eu vou fazer essa rede funcionar. Você falou em concierge. Como é que, o que é um concierge? Coloca pra gente, como é que você pensa nesse profissional atuando? Que características esse profissional tem? Então, quando eu penso no concierge da Vitus, eu penso que ele é os olhos do filho, o olho da esposa que não está ali naquela casa para cuidar daquele idoso, né? Então, ele vai ocupar este lugar, mas com aquelas limitações de uma pessoa que é de fora da família, óbvio, né? Respeitando os limites que ele tem ali. Então, ele não é uma pessoa muito jovem, ele é uma pessoa mais madura, ele é uma pessoa que vai tentar, na medida do possível, organizar a rotina daquela residência para que o idoso tenha conforto, segurança e autonomia, né? Esses são os três lemas que a gente bate muito com os nossos concierges. O idoso precisa ter conforto, autonomia e segurança. Não adianta você dar autonomia para o idoso se ele não tem condições físicas de assumir essa autonomia, né? Então a gente, dentro de cada situação, avalia e ele vai tomar conta daquela casa, né? Sempre respeitando muito as vontades do idoso e sempre conversando muito com a família. Então a gente pode até notar que naquela casa a gente precisa fazer uma mudança nos horários dos funcionários. Nós levamos essa sugestão à família. Se a família considerar que a nossa sugestão é pertinente, a gente vai executar. Se a família achar que não, os horários daqueles funcionários vão ser aqueles, a gente vai ter que adaptar a nossa atividade àquela realidade, né? Então, assim, eu não tenho um serviço de conciergeria igual em todas as casas. É um serviço extremamente personalizado. O que acontece na casa A é completamente diferente do que acontece na casa B, né? Então, isso tem suas particularidades. Daí que a gente escolheu para os concierges serem todos 50 a mais. Sim. E como é que está sendo? Como é que você avalia esse trabalho? Você acha que essa escolha sua foi correta? Foi uma boa coisa? Foi porque os idosos, eles se identificam, eles conseguem travar uma conversa, fazer um diálogo melhor, eles dividem mais as suas dificuldades com essas pessoas mais experientes, eles confiam mais no que aquelas pessoas estão trazendo, então eles aceitam melhor as modificações que essas pessoas estão pedindo, né? Porque eles olham para, não, esse daqui já administrou a casa dele, ele tem uma mãe da minha idade, né? Então ele tem essa troca que ele confia mais no que aquela pessoa está trazendo. Se eu colocasse, por exemplo, uma pessoa de 20 anos para administrar uma casa de um senhor de 85, ele não ia sentir essa confiança, né? Porque ele ia falar, será que ela consegue cuidar do armário do quarto dela, né? Essa pessoa de 50 não, ela já tem uma história, né? Ela já tem a vivência dela. Uma dificuldade que eu tenho nesse trabalho é explicar para o meu concierge que, apesar dele ter uma fórmula de vida que deu muito certo para ele, ele não vai colocar esta fórmula de vida na casa do cliente, né? Ele pode dividir essas experiências, ele pode levar isso como um acréscimo, mas ele vai ter que se adaptar. Então é uma troca muito interessante. Eu acho que tem sido bem positivo.
Eu costumo conversar com os entrevistados e entrevistadas e costumo perguntar, e aí, como é que você estará daqui a 10 anos? Mas você é muito novinha. Eu quero saber de você daqui a uns 30 anos. Como é que você se vê daqui a 30 anos? Então, eu acho que a gente está passando por um momento tão delicado, né? Reforma da Previdência, o que vai ser da gente no futuro. Eu me imagino trabalhando, né? Eu acho que eu sempre olho para mim no futuro e lembro muito do meu avô. Meu avô com 93 anos de idade, meu avô dirigia, meu avô ia para o sítio trabalhar. E o meu avô falava uma vez para mim que o mais difícil para ele da velhice era que a cabeça dele falava, vai Luiz, faz as coisas, e o corpo dele não acompanhava. Eu espero que meu corpo me acompanhe enquanto minha cabeça estiver funcionando bem. Quero que a Vitus dê muito certo, que eu possa multiplicar essa ideia para outros lugares do Brasil, né? E quem sabe ter o apoio aí dos meus filhos para dar continuidade a esse projeto. Acho que é isso. Trabalhar, eu acho que dividir o que a gente tem de bom com os outros é a grande fórmula do sucesso, né? Eu acho que a gente, podendo dividir o que a gente tem de bom para sempre, eu acho que a gente tem que fazer isso. Ana Carolina, muitíssimo obrigado, agradeço, desejo todo o sucesso do mundo. Eu que agradeço. E vejo que é essa possibilidade de você estar construindo uma nova função, uma nova profissão para os matures é uma coisa muito importante. Eu acho que o lado que eu enxergo mais é isso e isso me entusiasma muito e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Se você gostou da nossa conversa, dê um like e compartilhe. Nós da Mature Jobs te esperamos no próximo Trabalho no Futuro. Toda terça-feira um novo programa vai ao ar. Até!